Olá, alma abençoada! Bem-vinda à nossa live de domingo. Vamos falar um pouco hoje, eu tô curiosa. Como que você se cura? Eu quero saber qual é o método de cura que você vem usando. Bom dia, Joelma, seja bem-vinda. Compartilha comigo. Vanúzia, seja bem-vinda. E aqui já vou fazer aquele pedido de sempre, lei da semeadura. Vamos compartilhar essa live, esse conteúdo com quem também precisa ter acesso ao conhecimento sistêmico, ao conhecimento da nossa comunidade. Deixa eu já enviar aqui. Clica aí no aviãozinho. Vamos convidar o pessoal para vir aqui também conversar com a gente nesse bate-papo de como você se cura. Eu quero saber o que você anda fazendo. Tô curiosa. Hoje a sua consteladora acordou curiosa. Como você vem passeando por esse mundo do desenvolvimento pessoal, do autodesenvolvimento, do crescimento profissional, do crescimento de alma? Me conta. Como que você vem passeando pelas áreas da sua vida? Sim, espiritual, família, relacionamento, profissão, finanças, saúde. Como que anda a tua saúde? E aí é o tema do nosso encontro hoje, né? De como que você tá passeando por aí. De Leila, acho que é assim que pronuncia, Maria, seja todo mundo bem-vinda, sejam bem-vindas ao nosso espaço Instituto Gisley de Moraes. Eu contei para vocês na quarta-feira que nós deixamos, né, passamos para o próximo nível. A Gisley de Moraes Consteladora agora se torna Instituto Gisley de Moraes. E eu vou falar um pouquinho com vocês também. Bom dia, Mariucci. O Instituto, ele é criado, ele foi pensado e ele é idealizado e ele nasceu realmente para esse movimento do desenvolvimento pessoal e autoliderança, para a formação de líder sistêmico, para a formação e desenvolvimento da sua autoliderança, para um movimento de cura. E eu quero saber, você que está aqui assistindo a live ao vivo, ou você que está vendo esse vídeo em outra plataforma, ou vendo aí posteriormente aqui no perfil do Instituto Gisley de Moraes, eu quero que você coloque nos comentários para mim como você se cura. Tô curiosa. Vou deixar a pergunta aqui. Deixa eu ver aqui, que eu acho que tem uma opção. Deixa eu ver se eu me recordo. Acho que tem uma opção. Como você se cura? Tinha uma opção de fixar a pergunta, mas é de criar. Ah, tá, aqui achei, ó. Ah, tá. Enfim. Deixa eu... Ó, a Mari falando aí, fazendo terapia. Sempre, inclusive, estamos precisando agendar, né, dona Mariucci? Ah, eu não sei como que fixa aqui. Não tá dando. E aí, essa é uma questão muito importante da gente trabalhar, e eu, como escritora do livro Pare de se curar com Está Tudo Bem, eu trago essa narrativa da minha própria história. Por quantos anos eu me curei com Tá Tudo Bem? E muitas vezes você nem percebe que você está nesse lugar. E quando nós falamos desse movimento, eu venho trocando realmente essa palavra cura por um lugar de movimento, um lugar de evolução, um lugar de autoliderança, um lugar de sustentar a vida que você sonha. E não só sustentar no sonho, nesse mundo dos desejos, mas realmente você sustentar e dominar principalmente os teus pensamentos que ficam vagando entre o presente, o passado e o futuro, e não se estabelece, não sustenta.
É o que eu sempre falo. Eu desejo, tá? O que você anda desejando pra tua vida? Mas isso está acontecendo? Então, por que isso não acontece? E quando nós falamos de cura, a gente está falando de crescimento realmente. Desse lugar de ir para o mais. De olhar para dentro, entender o que acontece comigo, entender o funcionamento da minha matéria e entender e reconhecer o Espírito Divino em mim. E aí, existem meios para isso. Ó, a Mari falou, eu faço terapia. Às vezes, você pode ler um livro. Às vezes, você pode conversar com uma pessoa. Inclusive, vou dar uma dica aqui para você que está vendo esse vídeo. Se você tiver a oportunidade de conversar com pessoas mais velhas, que têm mais experiência, que tem realmente uma jornada de vida maior que a sua, e eu digo maior assim, 30, 40 anos, tá? Sente, tome um café e converse com essa pessoa. Mas aqui é um lugar, não é para você julgar ou você questionar, é um lugar para você ouvir. E aí, eu quero explicar para você que uma das coisas que mais auxiliaram, que foi benéfica, a coisa mais benéfica na minha cura, além de tudo, né, dessa filosofia sistêmica, filosofia bíblica, essa questão realmente espiritual, essa questão da psicologia cognitiva da mente, e eu conto isso também no livro, inclusive está no link da bio. Uma coisa que eu venho aplicando na minha vida, que é esse lugar de você observar, esse lugar de se curar como num processo como as vacas. Vocês sabiam? Eu não sei se é assim que se pronuncia, se não for alguém, dá uma pesquisada aí, me corrige. Eu não sei se fala, né, que a vaca ela se alimenta do capinho e ela fica ali remoendo, mas não é remoendo, eu acho que é remunando, não sei qual que é o processo de digestão da vaca. Eita, chutei aqui o ring line, peraí. Esse processo de ruminar, eu acho que é isso. Depois eu vou até dar uma pesquisada para ver como que se pronuncia, como que chama esse processo. Mas, enfim, a vaca, ela não come ruminando, a Mari falou aqui. A vaca, os bovinos, eles comem o capim e eles não engolem esse capinho imediatamente. O que acontece? Ele fica naquele processo ali, como a Mari falou, ruminando. Fica o quê? Fica ali, aí mastiga, e mastiga, e mastiga, e mastiga. Não expressa nenhuma opinião e depois constrói uma própria opinião dela mesma. E aí, quando tá pronto esse negócio, ela come. E você já pensou se você tivesse o ímpio esse lugar de andar, de caminhar e de procurar uma cura dessa forma? Por isso que eu falo, conversar com pessoas mais velhas, e eu, repetindo, pelo menos 30, 40 anos mais velha que você, tá? É você acessar história, é você acessar percepção, é você acessar valor. Só que aqui sem um lugar de julgamento. Um lugar realmente assim, aonde eu chego, aonde eu observo, eu recebo a informação e eu vou ficar ali, ruminando aquela informação e depois vou tirar a minha conclusão. Você é uma pessoa inteligente. Ah, não, Gi, eu não sou. Sim, você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa capacitada. Você só não despertou. Isso só não foi despertado em você. E um processo que eu vivi muito e eu ainda vivo é um processo de autocura. Por isso, quando eu falo para você que a autoliderança é extremamente importante, você desenvolve isso com curiosidade. E aí eu volto lá no livro. Então, vamos lá. A Mari falou que ela se cura com terapia. Eu dei um conselho, uma dica aqui para você, se curar ouvindo pessoas mais velhas. E aí a gente passa por ruminar a informação. A gente tem o processo de autocura, que esse é um processo que a sua consteladora vive muito. Eu tenho, claro, eu tenho a Nanda, eu tenho a Gisele, eu tenho o Rafael, que me auxiliam nesse processo, eu tenho as minhas mentoras, os meus mentores, que me auxilia no processo de entendimento de algo, alguma percepção que tá errada, ou que às vezes eu tô sendo muito severa, ou às vezes eu tô sendo negligente, e aí eu reorganizo isso em mim e eu consigo passar por esse processo.
Mas o processo mais profundo que eu passo é o da autocura. Você já se autocurou, gente? Me conta. Porque aí eu vou para outra dica de como se curar, tá? Se você não faz isso. Bem-vinda, Cimeia. Bem-vinda, Sandra. E aí, conta aí pra mim nos comentários. Você faz processo de autocura, gente? Me conta. Dividam aí comigo essa informação. Hoje a sua consteladora tá curiosa. Hoje eu quero conversar com vocês. Me contem. Olha, a Silmeia falando que quer saber sobre a autocura. Vamos lá. Quem mais? Quem mais quer saber aqui da autocura? Gente, olha minhas autocura aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá. Esse pote aqui é um processo de autocura também, tá? Ó, de cá. Vou contar pra vocês o que é o processo de autocura. Que é um processo... Esse é o principal processo que eu uso, tá? Quem mais? Me contem aí como que você se cura, gente. Só não se curem com está tudo bem, viu? Alguém aí anda se curando com tá tudo bem? Me conta. O processo de autocura, ele vai passar pelo primeiro estágio, que é escrita. Tá? Cimeia, estou muito na leitura. Ótimo. Ó, leitura é um processo de autocura, mas você tem que aplicar o que você lê, tá? Muitas vezes tem gente que não consegue desenvolver, por quê? Porque não coloca em prática. E o que você sabe, mas você não... saber e não fazer é não saber, tá? Escrita. Você que quer se curar, trazer esse processo de autocura para você, aprendam a escrever, gente. Eu tenho N infinitos cadernos de escrita. Vocês não estão entendendo. A sua consteladora escreve incessantemente. E agora, gente, meu caderno era pequeno. Esse meu caderno desse ano agora é um caderno grande, porque os pequenos não tá dando mais. E esse aqui, ó, gente, ó, processo de... Isso aqui é processo de autocura. Presta atenção nisso aqui. Escrever é curativo. Ai, Gislaide, mas o que eu vou escrever? Escreve o que tá na tua cabeça, criatura. Sabe, esses pensamentos incessantes que você tem, que não para, essa mente que não desliga, ou você entra num estado de estar deprimida, tá chateada, tá raivosa com alguma coisa, está indecisa. O que você faz? Tenha o seu caderno, tenha um caderno e tenha sempre junto com você. E qualquer situação que você viva, que você percebe que age na tua emoção, você vai escrever. E não tem certo ou errado. Aqui você vai escrever o que a tua cabeça tá maquinando a respeito daquele assunto. Seja um assunto que já aconteceu, ou seja algo que você tá em ansiedade. E aí você faz o quê? Você escreve. Eu tenho uma cliente minha que ela viveu um processo de autocura muito, muito profundo com escrita. E ela sempre me mandava as escritas dela. Tinha dia que ela não conseguia escrever nada. E ela escrevia, hoje eu não consigo nem escrever. Vocês não estão entendendo o poder terapêutico disso, não. Transforma a vida. Eu sempre gostei muito de fazer anotações, mas esse processo ficou muito profundo em mim, assim, aconteceu de forma muito, muito mais intensa a partir de 2022, aonde eu comecei a escrever, e eu comecei realmente a perceber que eu estava pronta para dar uma guinada na minha vida. Escreva os seus desejos, escreva as suas decepções, escreva a sua expectativa de futuro, escreva aquilo que doeu. Você tem que externar o que está dentro de você. Pensa que você é um rio. E aí esse rio tá com uma sujeira. Tem umas pedras, tem umas folhas, a água tá turva. E aí, quando você começa eu me curo com a escrita, que é um dos processos de cura mais efetivo que existe, e eu sei por quê? Porque eu uso isso na minha vida e as minhas clientes usam isso também, tá? Todas as minhas clientes escrevem. Eu não deixo elas ficarem, esses pensamentos tomarem conta delas, não. Tem que escrever, tem que colocar pra fora. Deixa eu só melhorar aqui. E aí,
Pensa que quando você começa a escrever, é um pouquinho de água suja que você tira, é um galho, é uma pedra, e você vai tirando, e você vai limpando, e você vai reorganizando as suas emoções. Então a autocura, ela vem com escrita, ela vem com profundidade, ela vem com a leitura, ela vem com esse espaço de expansão de consciência, de acessar realmente aquilo que faz sentido para você. Gi, o que é acessar aquilo que realmente faz sentido para mim? Em profundidade. Deixa eu explicar uma coisa. Quem não sabe o que quer, o mundo vai te ditar. Por isso que hoje se fala muito em identidade. Porque se você não diz quem é você, o mundo vai dizer quem é. As outras pessoas vão dizer quem é e você vai acreditar nisso. Quando eu falo em profundidade, gente, tem muito conteúdo. A gente vai falar, né? Às vezes fica muito aqui. As pessoas falam muito que a internet, as redes sociais é um lugar ruim, mas não é não. É um lugar ruim quando você não sabe usar. Se você direciona, e isso é outro pilar da cura, já vou falar para vocês, se você direciona realmente quem você quer ser, qual que é a cura que você quer receber, e você começa a seguir, começa a olhar pessoas que falam sobre isso, mas não só acreditando no que a pessoa fala, mas pesquisando mesmo, gente. Indo lá, procurando, lendo. Uma vez eu tava ouvindo um rapaz que ele dá umas dicas de internet e ele tem um canal que ele ensina você a formatar ali o Google, o YouTube e tal. E ele falou uma coisa que ficou gravada na minha mente, tem muitos anos que eu escutei isso. Que você não evolui porque você tem preguiça de ler. O ser humano, ele fica paralisado porque ele tem preguiça. E deixa eu te contar uma coisa. Não é a Gisleide, não é o psicólogo, não é o remédio, não é, não sei, o livro, o guru das galáxias que vai transformar a sua vida. É você mesma. Esse é o processo de autocura, esse é um processo que eu acredito muito, porque é um processo que eu vivo na minha vida. Então você tem que ir atrás, você tem que pesquisar, você não pode ter preguiça de ler. Eu vejo um monte de gente falando mal da constelação, mas sabe por quê? Porque não conhece. Uma coisa é aquela coisa assim, conhecimento e sabedoria. A gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter discernimento, a gente tem que realmente procurar, querer saber mais, querer entender, querer ir a fundo daquilo que eu tô vivendo. E tem muito conteúdo gratuito. Vocês não têm noção quantos e-books gratuitos que tem aí na rede que transforma a tua vida. Tem livros que às vezes você não encontra facilmente ou é um preço muito elevado para você comprar novo. Gente, compra livro no sebo. Tem a estante virtual, vou até fazer uma propaganda aqui para a estante virtual porque eu sou cliente, tá? Você compra livros de conhecimento para transformar a tua alma por R$9, R$10, R$14. Pelo amor de Deus. Não tem desculpa. Nós vivemos hoje num mundo onde não existe desculpa. É inaceitável você permanecer sofrendo. Porque existe N métodos para você evoluir. Existe conhecimento disponível gratuito. É só você se movimentar. Agora, se você falar para mim que você não consegue se movimentar e você precisa de direcionamento, aí você precisa de mim. Porque aí a gente vai lá, a gente faz uma constelação, entende por que você está sem esse fluxo de vida, ou faz uma mentoria, eu vou te dando a dica, os links. Vou falar, você vai ouvir essa pessoa, você vai ouvir essa pessoa, você vai comprar esse livro, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. É o mapa. Ó, a Silméia falando aqui que ela faz as cartas, que ela tá na leitura, que ela gosta muito de expressar os sentimentos dela pela escrita. É uma terapia, sim, gente. É a terapia da autocura. Dá uma dica de onde comprar. Gente, estante virtual. Quando eu falo de sebo, eu vou direto no estante virtual. É seguro, eu nunca tive problema. Os livros sempre chegaram. Eu tenho esse livro aqui, que eu gosto muito dele. Eu faço essas jornadas de 42 dias. E eu presenteei algumas pessoas. E esse livro, eu acho que hoje ele deve estar uns R$44, R$50. É mais ou menos essa faixa.
com a entrega, não sei, eu não lembro. Mas enfim, na Amazon. E eu comprei ele na estante virtual, gente, por R$ 14. Então, sempre quando eu quero presentear a pessoa, eu compro. Porque, assim, a sua consteladora, ela adora dar livro para as pessoas, tá? Livro conhecimento é uma coisa que mudou a minha vida. E eu acredito que realmente todo mundo tem que ter acesso. E, às vezes, pagar R$ 50 em cada um fica apertado pro bolso, né? A gente tem que economizar. E aí, o que eu faço? Eu vou lá e compro na estante virtual. E eu tenho um projeto de comprar mais 100 cópias desse livro aqui para... Olha o nome do livro. Uma Vida com Propósito. Gente, esse livro aqui todo mundo tinha que ler, tá? É obrigatório. Pra você entender. Você começar com uma vida com propósito, você vai arrasar. Eu sempre falo. Enfim, esse aqui também é um livro que eu indico, mas ele é um livro muito bom também, tá? Para atitude mental positiva, é do Napoleão Hill. Esse livro ele é muito bom para quem já tá aí assim, ó. Tá, eu já olhei essa questão espiritual minha, e aí agora eu quero olhar de uma mentoria, algo realmente para eu entender a mente. Esse livro aqui ajuda muito, tá? Olha a situação do meu livro, gente, porque aqui, ó, consteladora de vocês lê livro e ela compra, lê e usa. Na verdade, eu ganhei. Esse eu ganhei. Olha, te contar uma coisa pra vocês. Eu tenho um hobby que é falar que você precisa constelar. E eu tenho outro fetiche que aí é hobby e fetiche. Aí agora eu tenho um fetiche que é ganhar livro. E as pessoas, elas sabem, quem tá à minha volta, quem me conhece, sabe que eu amo ganhar livro. Eu gosto mais de ganhar livro que ganhar flor, viu? Apesar que eu também ganho muita flor, porque as pessoas sabem que eu gosto de plantinha. E aí, esses livros todos foram ganhados. Quer ver? Aqui, tudo ganhado. Esse aqui foi ganhado também. Tudo ganhado. Meus livros é desse jeito. As pessoas sabem que eu... Porque eu leio, né? O último livro. Peraí, Siméia, deixa eu te falar o nome. Aqui, ó. Atitude Mental Positiva. Esse aqui, ó. Atitude Mental Positiva, do Napoleão Hill. Gente, esse livro é maravilhoso. Lá no TikTok, na minha loja, tem. Ele tá de promoção lá, o de bolso, R$22,90. Só sei lá no TikTok de Leide Moraes Consteladora que você consegue comprar lá. E aí, eu falo pra você, como que eu me curo? E eu trouxe esse tema, por quê? Porque tem um monte de gente aí que tá se curando como, gente? Você faz ideia de como que as pessoas estão se curando? Nesse mundo globalizado da internet, no mundo da aparência e da ostentação, as pessoas estão se curando como? Com compras, com bebidas, com festas, com rede social, com viagens, com comida, com raiva, com ódio. É assim que as pessoas se curam, sabia? Esse é o status de cura que as pessoas trouxeram para a vida hoje. Ou um belo se curar com tá tudo bem. Tá tudo bem você sofrer? Tá tudo bem você ser infeliz? Tá tudo bem você ser escassa? Não tá não, gente. Não tá. É mentira. Nós não fomos feitos para sofrer. Mas aí tem um monte de gente que tá na vida difícil, sofrendo. Não que a vida não tenha adversidade. Mas como que você lida com essas adversidades da vida? Se você lida com as adversidades da vida em estado de sofrimento, tá errado. Porque se você não tem uma consciência que é um processo, e cada processo que você passa é um pouco além da zona de conforto que você faz, e isso vai fazer você evoluir, você crescer, e você, em vez de incluir isso, tá excluindo, excomungando, tá errado. Vida, ora, isso só acontece comigo. Por que isso acontece comigo, Deus? Acontece porque você não consegue sustentar a cura. Acontece porque você não quer ser profunda. Acontece porque você acha que é o mundo externo que vai preencher esse vazio que tem em você, esse desconhecimento que tem em você. Autoconhecimento, autocura, autoliderança é o ponto de partida para toda cura. Para você realmente parar de se curar com tá tudo bem. Faz sentido o que eu tô falando para vocês?
Faz sentido o que eu tô falando pra você? Nós estamos vivendo uma época, alma abençoada, que não dá mais pra se curar com tá tudo bem, não. Chega! Tem informação demais no planeta. Tem conteúdo demais no planeta. Tem opção de cura demais no planeta. Pra você continuar na escuridão. É inadmissível viver na ignorância. Mas se você opta viver na ignorância, viva a sua ignorância sem reclamar. Sem ser vítima. Cuida do teu Golias aí, leva teu Golias pra casa, deita lá, dorme com ele e vive abraçado pra ele, ame ele o resto da vida. Mas sem reclamar e infernizar a vida do outro. Porque a partir do momento que você não for viver mais com esse gigante, esse Golias que tá travando a tua vida, e você tomar consciência de que você é um Davi, e que é você que resolve o danado desse problema, aí realmente você vai estar num processo de cura verdadeiro. Aí você pode falar pra mim sobre cura. Aí você pode falar pra mim sobre amadurecimento. Aí, todo e qualquer método que você aplicar pra se curar, ele vai acontecer. Porque também eu vejo muita reclamação, inclusive na sexta-feira eu até estava conversando com uma pessoa sobre isso, e ela falava assim, eu já constelei, mas eu não entendi nada. Mas não é pra entender, gente. Quem tem que entender é quem conduz, quem tem que entender a constelação é a facilitadora. Mas tem um processo muito importante que eu faço. Eu não quero que você só constele. Eu desejo que você viva a filosofia sistêmica na tua vida. E para viver a filosofia sistêmica, você tem que querer. Tem que se aprofundar. Tem que se permitir a viver isso. E quando você se permite a viver isso, a vida transforma. E transforma de verdade. Eu sou exemplo vivo disso. E eu tô falando para você porque eu sei. Eu sei o que o processo de cura, de autocura, de procurar, de realmente ir atrás, de não aceitar esse lugar onde você tá, de realmente parar de deixar o Golias pisar na tua cabeça, falar o que você é, o que você não é, e você assumir a sua postura de Davi, aí você vê a coisa mudar. Aí você muda totalmente. Aí a expansão de alma acontece. Mas para isso você tem que se movimentar, né, abençoada? Me movimentei e não dei certo. Olha, mas você permitiu? Você sustentou? Você tá pronta para sustentar essa nova vida que você tanto diz que deseja? Essa cura? Ou você quer se curar para provar que todo mundo que estava à tua volta estava errado e que todos os males da sua vida é culpa de alguém? E que se for culpa sua? Já parou para pensar nisso? A sua cura tá na pergunta que você não faz. Você já pensou em se curar fazendo a pergunta certa? É um método de cura também. Se faça a pergunta certa, para você ver se você não se cura. Esse é um processo. E o que mais? O que mais que você vem se curando? Como você vem se curando? Pelo menos você sabe se você precisa de cura? É uma coisa tão incrível isso que eu vou falar pra você. Isso aconteceu comigo ontem também, atendendo uma cliente. Às vezes a pessoa acha que ela tem um problema. Pra ela é tão inaceitável a vida tá tranquila, ela tá evoluindo, ela não tem problema, porque ela tá tão acostumada com o caos que ela não aceita. Ela vem conversar com você, ela vem fazer uma constelação, porque tem alguma coisa errada. E se não tiver nada errado com você, você tá pronta pra aceitar isso?
Amor! Mamãe já tá indo lá, tá? Dá um beijinho aqui na mãe. A mamãe tá fazendo uma live aqui no Instagram. Com o pessoal aqui. Nossa. Bom dia, Eliane. E aí, olha aqui, ó, eu tava falando isso pro Dom agora. Ele querendo saber por que ele tinha sido o último a nascer. E eu falava o que pra ele? Falava, filho, foi o que eu falei. Falei, filho, você nasceu no momento certinho. Pra vida da tua mãe e pra vida do teu pai. Filho, agora a mamãe não consegue. Deixa eu terminar. Vai lá na vovó. Só. Por favor. Fecha a porta lá, a mamãe já tá finalizando aqui, eu já tô indo lá, tá? E eu falava isso pra ele. Dom, por favor, vai lá. Gente, peraí só um minutinho. Gente, eu só tô terminando a live aqui, eu já venho, tá? Se você passar aqui, você vai... É a vida da consteladora, né, gente? Vocês sabem que é isso. A gente não há empecilho pra gente fazer aquilo que precisa ser feito. E a proposta. Se você se dá essa desculpa, então vamos parar de dar desculpa. Porque vocês sabem que tem muita gente também que se cura dando desculpa. As desculpas. Ah, eu não posso, eu não tenho dinheiro, não é o momento, não é agora, não é pra mim, eu não tenho certeza. Você é uma pessoa que tá se curando com dúvidas? Com desculpas? Tudo que acontece com você é para movimentar você diante de algo melhor, de algo maior. Se você parar para pensar, todas as vezes que você achou que você não ia dar conta, tudo que aconteceu, faz um panorama, escreve sobre o seu passado e me fala quem seria você sem isso que aconteceu com você. É um vetor de desenvolvimento, de ir por mais. Se você está incomodada com o lugar onde você está, ó, é a vida te chamando para sair da zona de conforto, vamos embora. É a sua alma chamando você para o mais, chamando você para crescer. E você faz isso através de uma constelação, de uma mentoria, de um livro, da cura através da escrita, de um bom conteúdo, de um auxílio de alguém que tenha capacidade para isso, claro. É nesse lugar. E não parar, não se curar com tá tudo bem. Parar de se curar com tá tudo bem. E aí, nesse lugar, a gente cresce, a gente evolui, a gente vai pro mais, a gente tem expansão de consciência. E me conta, você tá pronta para sair desse sofá confortável aonde você tá sentada? Ah, eu tô cansada que a vida é uma luta e uma guerra. Então, você tem que parar de lutar e parar de guerrear. Se você parar de lutar e guerrear, o que vai acontecer? Finalmente você vai se curar. Finalmente você vai movimentar. De verdade. E assim, a gente vai vivendo esse momento. Você vai crescendo, você vai tendo acesso. Deixa eu contar uma coisa pra você que aconteceu comigo. Extraordinária. Nesse mês de março. Gente, eu tive acesso a um tipo de conhecimento. Eu vou fazer 39 anos esse ano. Que em 39 anos eu nunca ouvi falar na minha vida. E que eu tô no desenvolvimento pessoal, eu tenho 4. Eu não ouvi jamais falar sobre isso. Quando eu tava pronta, quando eu tava sustentada, quando eu tava firme na rocha, o conhecimento chegou até mim. E agora eu entendo. Só chegou porque eu não tinha capacidade de lidar com esse conhecimento que chegou. Às vezes você tá clamando por uma ferramenta para você se curar, mas sabe o que acontece? Você não tá pronta para receber isso. Você tem que olhar primeiro para onde você tá, entender aonde você tá, para que isso realmente possa acontecer. Para as coisas começarem a acontecer. E começa a acontecer numa rapidez abençoada, que vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo a rapidez que as coisas acontecem quando você permite que isso aconteça. Ah, Gisleide, como que eu permito? Primeira coisa, para de se curar com tá tudo bem. Segundo, para de ser preguiçosa.
Lê, vai ler. Lê os artigos, lê livro, busque conhecimento. Gia, eu tô meio sem tempo para ler. Vai pro YouTube, gente. Tem muito vídeo de 10, de 15, de 25 minutos, de 1 hora, incrível, com conhecimento extraordinário. Mas você sempre está esperando o momento perfeito. Deixa eu te contar, o momento perfeito é agora. Você tá viva. Porque depois que o caixãozinho fechar, esquece. O momento perfeito acabou. E é essa reflexão que eu quero deixar para você hoje. Você tá se curando como e você tá esperando o que para se curar, querida? Vamos despertar? Vamos por mais? Chega! O mundo está clamando por isso. O mundo precisa da sua utilidade, do seu servir. E por que você ainda resiste tanto a esse despertar? É porque eu não tenho dinheiro? É porque eu não dou conta? É porque, nossa, eu não tenho tempo? A frase que eu mais ouvi na minha vida em 2025 foi: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não dou conta. Tem sim. Você não tem prioridade. Bem-vinda, Lê. Tempo você tem. Você não tem direcionamento. 20% é o que você faz direcionado e 80% é só o resultado. Aí todo mundo vive no contrário. Mas porque tá se curando, gente, com nada. Com tá tudo bem. E não tá tudo bem, não. Se você ainda não despertou para a utilidade que você tem para o mundo, tá tudo errado. Tem nada bem. E hoje eu vou deixar essa reflexão nesse domingo, horário de almoço, para você. Para você realmente olhar se a forma que você está se curando está surtindo efeito na tua vida ou não. E se não tá na hora de você dar o próximo passo. E você tá pronta para dar o próximo passo? Você pelo menos deseja isso em algum lugar no seu corpo? E o próximo passo, ele exige de você compromisso e ele exige de você profundidade. E coragem. Tinha esquecido disso. Comprometimento, coragem e profundidade. É isso que a tua cura exige de você. Se você começar a se curar com essas 3 características, com essas 3 posições na sua vida, você não tá entendendo onde você vai, não. Você vai receber conhecimento para além daquilo que você já imaginou que teve nessa terra. E eu sou prova viva disso. Como eu falava, eu recebi um conhecimento, eu estou estudando um conhecimento, algo que eu desconhecia. E desconhecia assim, não é de ontem ou de antes de ontem, não. É dos quase 39 anos da minha vida mesmo. Mas na hora que eu estava pronta, o conhecimento chegou. E na hora que você estiver pronta, o movimento vai chegar. Mas para isso, gente, pensa que é igual um videogame. Eu vou caminhando a estrada e vou passando fases. Se você não começar a caminhar, não vai acontecer. Simples assim. E você sabe que a sua consteladora é bem verdadeira. Ou você assume que tá horrível onde você tá e você vai sair daí, ou você aceita onde você tá e para desse lugar de autocompaixão. Misericórdia. Combinado? Vou finalizar então a nossa live de domingo. A Lê falando muito verdadeira. Eu não tenho meia palavras comigo. Sabe por quê? Porque eu não tenho meia palavra comigo mesma. Porque eu sei que se eu não tivesse dado uns gritos comigo, eu não teria dado o primeiro passo para o que eu estou vivendo hoje, para ser útil para a tua vida, de alguma forma. Então vamos embora. Vamos fazer igual eu falei para Letícia ontem. Vamos levantar desse sofá confortável, com coragem, com profundidade e com comprometimento. É isso que a sua cura espera de você. É isso que ela está paradinha esperando para todo o conhecimento que você precisa ser direcionado para o mais, para essa evolução, essa expansão de consciência que você tanto busca. É isso que você precisa. Essa é a jornada. Beijo, beijo e até a nossa live de quarta-feira. Tchau, tchau. Bom domingo para vocês. Opa!